Olá, gente, tudo bem? Muito bom dia na manhã aí de sábado, né? Dia 21 de fevereiro. Gente, essa live aí especial de sábado, né? Trazendo aí algumas informações para vocês que me cobraram e eu não poderia estar deixando de vir trazer para vocês aqui as novidades, né, bombásticas dessa sexta-feira, que cobraram. Franciele, você não vai fazer matéria? Franciele, você não vai fazer uma live? Você não vai falar a respeito do assunto? Todos vocês sabem que para eu estar sentando aqui na minha copa, para estar trazendo para vocês as informações, primeiro eu tenho que estar me inteirando da situação, estudando, vendo que eu não vou sentar aqui e não vou fazer nenhum tipo de matéria no achismo ou simplesmente no susto para trazer para vocês aí situações que não são concretas e não são verdadeiras, certinho? Então, essa live especial aí de sábado, todos sabem aí que eu não faço live no sábado, a não ser se tiver um assunto muito sério, muito urgente para estar tratando aí com vocês. Primeiramente, gente, eu quero falar para vocês agora no começo a respeito dos WhatsApps. Tá tendo uns surtos de WhatsApps clonados em Alfenas e na região aí. A pessoa simplesmente envia uma mensagem falando que está fazendo um suposto anúncio na OLX ou no Mercado Livre e que quer colocar o seu número para contato, para conferência. Aí você vê que a foto é de seu amigo, fala, não, tudo bem, eu aceito sim. Aí simplesmente fala, vai chegar um código aí para você do OLX, aí você passa para mim. Aí, através desse código, ele clona o seu WhatsApp. Ou se não, ele vai no seu Facebook, tira uma foto sua, ou printa uma foto sua e faz um WhatsApp com a sua foto. Aconteceu isso comigo, tem aí aproximadamente uns 20 dias, um mês. A pessoa que é minha seguidora entrou em contato comigo até no Messenger do jornal e falou, Franciele, por acaso você tá vendendo alguma coisa? Falei, não, tô vendendo nada não. Não, porque eu acabei de comprar uma geladeira aqui e fez o Pix de R$ 1.700 para a pessoa e simplesmente acabou o dinheiro, acabou a geladeira, acabou tudo e a pessoa... E ao todo parece que várias pessoas caíram e o prejuízo foi grande. E ontem aconteceu isso com a Cíntia, né, nossa amiga aí, protetora dos animais, uma pessoa muito querida. Sempre aí ela precisa de ajuda da população, porque ela é protetora, né? E clonaram o WhatsApp dela. Então eu corri, fiz a matéria aí, né? Para as pessoas ficarem atentas em relação a isso. Então, gente, não forneça nenhum tipo de código que chega aí através do seu WhatsApp ou através do seu número para nenhuma pessoa, que senão vão clonar o WhatsApp de vocês, certinho? Agora vamos lá para o assunto polêmico de ontem, né? Já estava correndo pela boca pequena ao decorrer dessa semana a respeito de uma possível condenação e exoneração do então ex-vereador e hoje ex-secretário do Meio Ambiente, Wagner Tarcísio de Moraes, né? O vulgo Guinho. O Guinho aí sempre envolto a polêmicas, a situações. Então, oi Tarley, bom dia meu amigo, você acredita que eu tava falando de você ontem? Caí nesse golpe, mas sendo a marcação Mercado Livre, aconteceu comigo. Fiz o BO, troquei meu chip, meu amigo, pessoas queridas aí estão sendo vítimas disso, né, Tarley? Tarley, depois também eu quero falar com você, tá? Depois você me chama aí no privado,
que eu vou te passar meu WhatsApp, que eu tô precisando falar com você a respeito de um assunto bem especial a respeito do seu trabalho. Para quem não conhece, gente, o Terley aí faz um trabalho bacana lá no CAIC. Eu não sei se você vai continuar lá no CAIC, né? Ele é agente operacional e faz um trabalho bacana lá. Então, eu quero fazer questão de estar mostrando aí o trabalho do Terley e de outros servidores, tá bom? Então, você que é servidor, corre, chama seus amigos que eu quero ter uma conversinha com vocês, tá? Voltando ao assunto do Guinho. Então, a gente estava aguardando a confirmação da exoneração do Guinho. E essa exoneração saiu na data de ontem, dia 20 de janeiro, por volta de mais ou menos 10h30, 11 horas da manhã, o qual tanto o prefeito quanto o Guinho receberam a intimação da exoneração. Só, gente, que é assim, vamos falar agora de modo jurídico para vocês. Eu vou estar mostrando. Espera aí só um minutinho. Vou mostrar para vocês. Quando eu sento aqui, que eu falo para vocês que a gente pesquisa tudo, aqui olha, consulta pública, Wagner Tarcísio de Moraes. Consulta pública unificada dos processos dele. Olha, consulta pública, resolução, tá vendo? Ó, Conselho Nacional de Justiça, e ainda fiz aí um aparato a respeito das investigações, ó, secretário do Meio Ambiente de Alfenas é investigado, tá vendo, ó, MP denuncia secretário municipal de Alfenas por violência doméstica, ex-vereador, tá vendo aqui, olha, essa notícia aqui é de ontem, olha, tá vendo, até tá aqui, olha, uma imagem do colega aí, olha, tá vendo, para vocês verem aí, situação. Tá vendo? Foi exonerado do cargo, ou seja, tudo quando eu sento aqui para falar com vocês, a gente tem que sentar com propriedade de situação para estar aí falando com vocês. Então, gente, eu vou explicar para vocês a situação do Guinho. A situação do Guinho, o que aconteceu? Ele era presidente da Câmara em 2011, há 15 anos atrás, juntamente com o vereador Sander Simagno, né, que está aqui constando todo o relatório no processo, forneceu 90 diplomas para o pessoal do tiro de guerra. Então, ele foi na gráfica, tá até aqui o nome da gráfica Rocha, da época, e a conta desses 90 diplomas, já encadernado, como é que fala? Tudo certinho. Ficou em R$1.000. O Sander apresentou a nota fiscal, né, para o presidente da Câmara, que na época era o Guinho pagou a nota fiscal. Só que a justiça não aceitou esse pagamento, porque dá um presente com dinheiro público, né? Não que o Guinho ou o Sander pegou esse dinheiro para apropriação indébita ou enriquecimento ilícito. Opa, a porta bateu aqui com o vento, gente, desculpa. Não que o Sander ou o Guinho tenham pego esses R$1.000 para enriquecimento ilícito, mas a prática de dar um presente para os formandos do tiro de guerra do ano de 2011, a promotoria e a justiça achou errado, né? O Sander devolveu o dinheiro para os cofres públicos da Câmara Municipal de Alfenas, porque quem conhece o Sander sabe da índole dele, né? Da idoneidade do Sander. O Sander é uma pessoa muito boa, devolveu. Só que mesmo assim não foi chamado nenhum tipo, né, para o tribunal fazer acordo ou nada. Simplesmente tocou o processo à frente. O processo, eles foram condenados em primeira instância,
segunda instância e agora em terceira instância lá em Brasília. Aí veio a bomba de cima para baixo para a cidade de Alfenas, exigindo a exoneração ou afastamento de cargo público de ambos, se ambos tivessem em cargos públicos eletivos ou não eletivos. Só, gente, que para quem conhece aí, eu explicando de forma técnica para vocês, tá? Sabe que existe um tempo para condenação para as pessoas estarem fazendo cumprimento de pena. Então, como já tem 15, quase 16 anos isso, automaticamente dá extinção de punibilidade. Então, o que vai acontecer? O Wagner Tarcísio, o Guinho, até a data de ontem, dia 20 de fevereiro, estava como secretário do Meio Ambiente. Ele foi exonerado. Então, agora o que vai acontecer? Ele pode, tanto ele quanto o Sander, entrar com um mandado de segurança e ele reassumir o cargo novamente. Não tem nada a ver com processo em relação de violência doméstica. A gente tem que separar as coisas, tá? Teve um jornal aí de uma colega que ela misturou alho com bugalho e urina com mijo, que não existe nada do que ela falou. E outra coisa, eles foram condenados a perder 3 anos sem eleger, sem estar concorrendo a qualquer cargo público. Esses 3 anos vencem em 2028, no dia 20 de fevereiro de 2028. Então, o que vai acontecer? Tanto o Guinho quanto o Sander vão poder concorrer à vereança em 2028. Correto? Então, a pessoa, nossa, Franciele, mas você não vai fazer nenhuma matéria sobre isso? Sinceridade? Não. Por quê? Porque ele vai entrar com mandado de segurança, provavelmente vai voltar para o cargo, e quem vai ficar de cara grande é quem perdeu o cargo. E outra, gente, eu não sou amiga do Guinho, isso eu já deixei bem claro aqui. Nós dois já tivemos arranca-rabo muito feio, muito sério. Tanto que eu tenho boletim de ocorrência contra o Guinho por exposição. Eu e ele, a gente não se bica. Então, eu não estou sentando aqui para defender ninguém. Eu estou aqui falando a respeito disso aqui, olha. Do que está no processo. Cadê aqui? Cadê o mouse? O que está no processo, tá? Ó, resolução Wagner Tarcísio de Moraes. Tá? Ó, Alfenas. Então, quando eu sento aqui na minha cadeirinha para estar falando com vocês, eu sento para dar uma notícia de propriedade jurídica e do que eu sei do que eu tô falando. Eu não saio aqui dando notícia através dos cotovelos, não. Tá? Quando eu sentar aqui para estar falando com vocês podem ter certeza, ó, pode bater o martelo aí, porque a Franciele falou e é verdade, porque eu tenho tudo aqui de forma jurídica transparente, tá? Então, mais uma vez, o Sander levou as notas fiscais para o Guinho, que era presidente da Câmara na época. O Guinho pagou esses diplomas, tá? Pagou os diplomas e aonde deu o que deu. Poderia ser qualquer presidente da Câmara, poderia ser o Jaime Daniel, poderia ser o Carlinho Vardemar, poderia ser quem mais que foi presidente da Câmara? Não, todos, poderia ser eu. Vamos dizer que eu sou vereadora e eu estou sentada
como presidente da Câmara e eu autorizei o pagamento da nota fiscal. Então, o Sander, quando viu que realmente a justiça não aceitou, não acatou o pagamento da nota fiscal, o Sander, como um homem correto, foi lá e devolveu o dinheiro para a Câmara Municipal. O Sander devolveu. Então, gente, eu não poderia deixar de falar isso, porque eu conheço a idoneidade do Sander. Quem conhece o Sander pode falar qualquer coisa, menos que ele é corrupto e desonesto. Então, eu estou aqui para falar a respeito dele, que é uma pessoa que eu conheço e sei da índole dele. Então, a Franciele está defendendo o Guinho. Não, eu estou contando de forma processual. E devido a isso, oi, Vila Formosa, bom dia! Elaine Moreira, Rose Alves, Maria Santos, Jefferson Guigui, Arlen. Gente, mudando aí um pouquinho de assunto, Maria José, tudo bem? Então, gente, é assim, eu fiz aí uma postagem do Guigui com o João Vitor. O João Vitor é cadeirante, né, e precisa de uma cadeira de banho. Ele tem a síndrome de Duchenne, acho que é isso, me corrija se eu estiver falando errado. É a mesma doença do LIP, né? Todos nós aí corremos atrás, ajudamos o LIP, para não acontecer a evolução dessa doença. E o que aconteceu? O Guigui, como sempre, o Guigui vai lá. Um abraço aí para você de Machado. Gente, também pediram um abraço lá para Campinas, certinho? E muitas pessoas eu vi que criticaram o Guigui, porque o Guigui não doou a cadeira para ele. Para quem conhece o Guigui, sabe que o Guigui ajuda várias pessoas. Então, se ele tirar o dinheiro, os R$ 1.800 que é da cadeira de rodas, para pagar unicamente sozinho a cadeira, vai fazer falta para outras pessoas que ajudam ele. Fora que o Guigui também é pai de família, tem as filhas dele, precisa sustentar a família dele, né? Diga-se de passagem. Outros vereadores poderiam ajudar? Claro que poderiam, mas diferente do Guigui, só fazem propagandas na internet, porque na hora de ajudar verdadeiramente, ajuda com o dinheiro dos outros, porque tirar dinheiro do bolso não tira não, né? Tem caso aí de Leite, de mãe desesperada no perpério, ou seja, resguardo, que ele desaforou, ainda perguntou em quem ela votou, porque senão não iria ajudar ela. Teve caso como o meu, que eu pedi um botijão de gás para ele. Ele fez o favor de falar que poderia doar, mas que depois era para eu repor o dinheiro para ele. Entre outros aí que a gente pede ajuda, simplesmente nem o WhatsApp não responde. E se a gente fala com eles lá na Câmara, eles simplesmente pagam de surdo, fingem que não escuta. Então, gente, antes de vocês criticarem qualquer pessoa, vamos pensar que atrás dela, o que ela pode estar fazendo para outras pessoas. Então, não vamos ser injustos, não. Então, gente, foi feita uma mudança aí, uma dança das cadeiras, né, no primeiro escalão aí da prefeitura. O Décio Paulino, que sempre esteve ligado à agricultura, sempre esteve aí voltado na parte rural da cidade, agora está como secretário do clima, ou seja, vai estar tomando conta do parque zoológico. E o Rodolfo dos Calçados, que não era secretário, ele estava tomando conta da parte das estradas rurais, né? As estradas de terra, a coisa que eu acho que ele não estava dando conta do serviço, porque o que está chegando de reclamação de estrada que está terrível, e olha, a gente já está sem chuva, já tem uma semana, não é possível que não deu para arrumar lá os esteves,
não teve jeito de arrumar o barranco alto. Lógico que se a gente destinar 2 dias para cada estrada, não é possível, né, que tanta reclamação chega desse jeito, né? O pessoal do Santo Tomé mandou um vídeo aqui para mim que as estradas estavam sendo arrumadas picada, que eles estavam arrumando, por exemplo, fulano que trabalha na prefeitura, eles vão lá e passam o maquinário quase que na porta do sítio ou da fazenda dele. Aí corta, vai passar do outro lado. Ou seja, ao invés de fazer a estrada toda, tá fazendo a prestação. Picado. Viu, Guigui? Você que é vereador e tá assistindo aí, sempre acompanha o Diário de Notícias Minas, foi feita essa denúncia aí com o pessoal do Santo Tomé ontem, viu? Gente, outra coisa também que eu quero falar para vocês. Às vezes vocês me mandam mensagem no WhatsApp, eu respondo, às vezes demora um pouquinho para eu responder ou para eu perguntar se determinada repartição da prefeitura atendeu ao pedido de vocês através de mim, é porque é muita coisa que chega. Então tem hora que eu não dou conta de tanto pedido que chega. Então eu peço desculpa para vocês se às vezes eu demoro para responder ou se às vezes demora para estar atendendo ao pedido de vocês. Mas o que eu posso fazer para ajudar vocês, eu sempre busco. Então, todos vocês que me acompanham aqui no Diário de Notícias Minas sabem que eu passo o pedido de vocês para os secretários. Ah, Franciele, eu preciso de tal demanda e está demorando muito. Secretaria da Saúde. Vamos ver o que acontece, se está na fila, o que está acontecendo, por que ainda não foi autorizado tal exame. Lógico que eu não passo ninguém na fila, gente, tá? Porque afinal de contas, certo é certo. Se a pessoa está na fila, ela tem que aguardar a fila. Mas a gente tem que aguardar, esperar e ver o que está acontecendo, por que está demorando. Então, se tem outras pessoas passando na frente, aí a hora que a gente descobre, corre e arruma, né? Ah, Franciele, meu filho, a gente mora muito longe, precisa de um transporte. Eu dou um jeito e ajudo. Franciele, eu tenho fibromialgia, como que eu faço? Tem a carteirinha de graça da Circular para as pessoas que têm aí algum tipo de mobilidade, né, Guigui? Franciele, o PSF tá sem impressora, como foi o caso do Jardim Eunice. Franciele, a cadeira ginecológica tá quebrada, eu passo pro Ednilson. Franciele, o complexo da Vila Formosa tá puro mato, então tem o Guigui e também tem o Matheus Passini. Então eu cobro eles ou cobro a Secretaria do Meio Ambiente, que é o Guinho, o Dionísio e o Paulo Silvério, né? Então, gente, tudo que chega para mim, eu passo com calma para todo mundo e resolvendo, a pessoa tem que passar o feedback para mim. Fran, meu problema foi resolvido, beleza? Fran, meu problema não foi resolvido. Aí eu volto a cobrar, certinho? Bom dia, Flávia. Adriano da Casa da Rosca, sempre aí ligado com a gente. Andrão, cidade está cheia de buraco. Fernanda Souza, bom dia, excelente seu jornal, tem sido voz para nós aqui de Alfenas, Deus abençoe sempre. Obrigada aí, Fernanda, obrigada. Gente, ontem eu baixei um vídeo, né, do Alfena City. Eles colocaram um drone e ficou uma imagem muito bonita da cidade, né? Aí falei, fala aí qual que é o bairro que você está assistindo. Infelizmente a gente estava esperando aí uma interação da população, né? Mas aí teve gente fazendo os comentários, porque a cidade tá cheia de mato, porque daqui de cima tá dando para ver os buracos. É tão triste, né? A gente ter mais críticas do que elogios da nossa cidade. Eu fico muito triste, porque para quem me acompanha aqui sabe que eu sou nascida e criada aqui dentro da cidade de Alfenas. E é muito triste a gente andar pela nossa cidade, igual eu falei para vocês aí na semana passada, a Marcial Júnior, né?
Que é aquela rua que pega do bairro Aparecida, né? Da pracinha da Paineira até na porta da Cassel. Tá cheia de buraco. E como eles fizeram o asfalto em cima do paralelepípedo, a gente sai passando. Gente, quem tá com pneu ruim ali e passar por cima daqueles buracos, já fica por ali mesmo. Fora que motoboy vai passando quando tá chovendo, aquilo fica escorregadio. A Avenida São José tá parecendo casca de ovo, né? Tá desmanchando o asfalto. Então, gente, mais uma vez eu vou falar para vocês, não deixam se enganar em época de eleição, não. Porque em época de eleição, eles fazem tudo bonitinho, maqueiam a cidade, passam um batonzinho para ganhar o seu voto. Mas vocês têm que perceber o que vai acontecer na nossa cidade nos próximos 4 anos futuros, nos 4 anos vindouros, né? Eu vou ganhar uma cesta básica, eu vou ganhar um bônus social. Beleza, pego aqui. Ninguém tá falando para vocês não pegarem. Pode pegar, mas é na urna que você manda. É na urna que você tem que mostrar que quem manda é você, não é quem te dá bônus social. Aí o que acontece? Por conta de um bônus social de 150 ou de 250 reais, o que acontece? A nossa cidade fica lascada durante 4 anos. E a nossa cidade está lascada há 24 anos. 24 anos. Desde que o PT se instaurou na cidade de Alfenas. E foi devido a isso que a gente criou o Diário de Notícias Minas, e é por isso que eu tive que sair do armário até na base do empurrão para poder vir falar com vocês. Porque quem sabe a gente usando o maior meio de comunicação, que é a internet, Alfenas, de tanto me ouvir todos os dias, aprende alguma coisa. Eu só espero vocês que, se eu continuar falando para vocês até outubro, deputado estadual, deputado federal que não deu R$1 para nossa cidade, não ajudou R$1 com a nossa cidade, ganhe seu voto. Porque ele foi um bom deputado. Foi mesmo. Por isso que eu tô batendo em cima a respeito do Hospital Universitário Alzira Velano, a respeito do dinheiro de emendas que deputados estaduais, federais e senadores. Eu tô aí para agendar com o Cleitinho, e agora para essa semana também com o Emidinho Madeira, com o Cássio Soares, pra gente aí juntar para conseguir o aparelho de hemodinâmica pro Hospital Universitário Alzira Velano, para serem feitas aí as cirurgias cardíacas. A vereadora aí da Lina correu, foi lá, fez o ofício, mandou, né, pro deputado aí Emidinho Madeira. Só o Emidinho Madeira mandou mais de 12 milhões de reais pro hospital, né? Então a gente tem que prestar muita atenção aí, quem merece aí o nosso voto, antes da gente apertar o númerozinho e vai lá e confirma, porque depois o seu confirma vai estar prejudicando o resto da cidade inteirinha. E eu vou falar agora, a Franciele vai falar demais, vou falar demais. Você que depende de cesta básica da prefeitura, principalmente o pessoal dos predinhos, de todos os predinhos, vocês que sempre dependem aí da prefeitura, que infelizmente são a parte menos abastada da cidade. Antes de vocês votarem em um candidato que está comprando o voto de vocês, vocês têm que pensar no resto da cidade, que às vezes vocês estão prejudicando por conta da cesta básica que vocês ganham, né? Vocês me perdoem aí, eu não quero tá ofendendo ninguém. Os predinhos, todos, tanto do Recreio, dos predinhos, do Pinheirinho, do Tupã, do Jardim São Carlos, tem muita, mas muita gente honesta, muita gente trabalhadora, gente que não levanta da cama quando o sol tá lá, ó, amanhecendo, para ir apanhar café, plantar café, desbrotar café, tá ali plantando batata, arrancando batata, fazendo faxina, lavando banheiro dos outros. É porque é honesto, mas tem muita gente também que gosta de fazer isso aqui, ó, não faz nem laqueadura, né, fica arrumando um filho atrás do outro aí por conta de bolsa escola,
de ajudinha do governo, né? Deixa eu ficar quieta para não falar demais. Fran, fala do prefeito que não deu a mínima para a cultura de Alfenas, o carnaval. Então, Matheus, infelizmente não é só esse prefeito, porque Alfenas nunca teve carnaval que presta. Eu tenho 40 anos de idade, né, com 41 aí, Alfenas nunca teve um apoio decente para o carnaval, né? Então, a gente tem que começar a rever aí, porque às vezes aí faz um show, faz um rodeio, né, traz artista caro para a cidade, mas a cultura mesmo que precisa de um benefício, de uma ajuda, não tem. Douglas, infelizmente em época de eleição eles até pintam as guias meio fio, fazem esse asfalto vagabundo em cima de paralelepípedo e vai continuar lascando. Aqui com meia dúzia de cesta básica e um cafezinho. Vereadores é só conversa fiada. Gente, eu já falei para vocês aqui que eu sempre acompanho a Câmara Municipal de Alfenas desde a minha adolescência. Acho que política tá meio que no sangue da família, porque meu vô, mesmo quando não tinha televisão em casa, quando era muitos anos atrás, lá nos Barba, que mal tinha luz elétrica, ele já ouvia o rádio, ouvindo o Repórter Esso. Quem que lembra aí do Repórter Esso? Para falar a respeito das situações de guerra, né, da Segunda Guerra e assim sucessivamente. Sempre fui muito ligada com política desde criança, porque a minha mãe sempre foi ligada em política por conta do pai, né? Então sempre falava em política, enquanto muita mulherada aí falava que ia votar no Collor, porque nossa, o Collor é bonitão. Porque quem lembra aí, eu era criança, eu era bem menina, mas eu lembro que a propaganda do Collor era ele tá dirigindo, pilotando caça, pulando de paraquedas, dirigindo carro, parecia até um modelo. A mulherada, nossa, eu vou votar no Collor porque o Collor é bonito. O Collor veio no Brasil, né? E agora a gente vê aquele pessoal, todo mundo que tinha aquela gana, que ia pra rua, fazia os diretas já, pedia impeachment do Collor, corria atrás, simplesmente. Agora a maioria estão idosos, né? Essa grande maioria já tentou ir pra rua e muitos no 8 de janeiro, né? Igual eu mesma presenciei, senhora de 76 anos morrendo de infarto lá em Brasília quando falaram que ela estava presa. Eu presenciei policial civil chorando porque falou, gente, a gente é acostumado a prender bandido, a prender assassino. Agora senhora de idade, pai de família... Mas tá bom, deixa pra lá. Não vamos misturar política nacional com a municipal, não, porque agora nós estamos voltados à live único exclusivamente para o nosso município, certinho? Gente, ficou alguma dúvida de vocês a respeito da exoneração do Guinho? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Né? Porque senão eu vou encerrar aí a live, porque afinal de contas o plantão, hoje já foi plantão excepcional aí, né, de sábado. Andrão, o complexo da Vila Formosa está uma vergonha, pode até ir lá ver. Então, Andrão, infelizmente não é só o complexo não, a cidade inteira em peso tá cheia de mato, suja, né, é complicado. Franciele, a rua Dom Pedro II tá cheia de buracos. É complicado. Mais alguma coisa, gente? Então, tá bem aí explicado para vocês que o Guinho pode entrar com o mandado de segurança e voltar, porque o mandado de segurança com uma liminar pode ser julgado até em 2 dias, até 48 horas, né? Então, antes da gente fazer qualquer vídeo aí
fazendo festa porque ficou livre do guinho. A gente tem que pensar que às vezes vem a volta dos que não foram. Alguém aí já viu isso? A volta dos que não foram é o próprio. Vamos lá. A Vila Promessa, não é só a Vila Promessa não, Vila Promessa, Vila Formosa, Campos Elísio, quem mais? Residencial Martelli. O pessoal do Residencial Martelli tá com medo, porque tem que passar ali numa baixada para poder estar pegando um ônibus lá na Lincoln Vechim, e já acharam até cobra, cascavel, jararaca, né? Não foi a sogra não, gente, foi cobra de verdade, viu? Gente, então é assim, vou ficando por aqui, né? Lembrando aí que o WhatsApp do Diário de Notícias é o 35 98895 6815. Repetindo para vocês, 35 98895 6815. Para sugestão, reclamação, pedidos, eu só não distribuo dinheiro, mas o que eu posso fazer para ajudar vocês, pode contar comigo aqui, certinho? Que Deus abençoe grandemente aí o final de semana de todos vocês, certinho? Diário de Notícias Minas, o nosso compromisso é a verdade e com vocês. Fiquem todos com Deus aí.